Olá, pessoal. Eu sou o professor Janilson Santos e estou aqui para dar dicas para a resolução de questões de concursos públicos de administração pública. Administração pública, um tema bastante interessante que vem sendo cobrado em vários concursos públicos. E hoje nós vamos abordar, pelo que eu estou vendo aqui nas questões, as formas ou os modelos de administração pública. Então, vou fazer aqui um comentário antes da gente partir para a resolução da questão. Nós conhecemos três formas de administração pública. A primeira é a administração pública patrimonialista. Esta administração pública, este modelo, remonta da época do Império. Então, quando a gente fala de administração pública patrimonialista, nós estamos falando da época dos imperadores. Aqui no Brasil, a gente vai realmente focar essa questão do império. Mas, no mundo todo, você vai lá para a época dos reis, né? Dos faraós. Tudo ali era administração pública patrimonialista. Muito bem. Quais são as características do patrimonialismo? Infelizmente, o patrimonialismo, na verdade, ele deixou um legado ruim. Nós temos como heranças, e eu até diria malditas do patrimonialismo, até hoje, na gestão pública, por mais que a gente tenha melhorado nesse aspecto, nós temos o nepotismo, que é quando o gestor público ou agente público emprega a sua parentela sem concurso público, sem priorizar a meritocracia. Então, no patrimonialismo, nós temos o nepotismo, o clientelismo, o fisiologismo, que é a troca de favores, o toma lá da cá. Nós temos o coronelismo, nós temos a corrupção. Tudo isso aí são heranças malditas do patrimonialismo. E nós ainda temos uma característica que é uma confusão entre o que é público e o que é particular ou privado. Por que há essa confusão? Por que não há essa nítida separação? Porque tudo pertencia a um soberano. Eu gosto muito de reproduzir a frase do rei francês Luís XIV, quando ele disse: o Estado sou eu. Então, quando alguém diz o Estado sou eu, a legislação é a vontade dele, é a palavra dele. E isso chama-se administração pública patrimonialista. Depois, nós tivemos a administração pública burocrática, cujo maior expoente é o sociólogo alemão Max Weber. A burocracia surgiu para contrapor o patrimonialismo. Portanto, a grande preocupação da administração burocrática era exatamente coibir esses desmandos. Para isso, quais foram as características da burocracia? O formalismo, a profissionalização. Nós devemos lembrar que o Instituto do Concurso Público, aqui no Brasil, que é ênfase da meritocracia, é uma herança da burocracia. Nós temos na burocracia características que surgiram para poder coibir os erros da administração pública patrimonial. Contudo, aconteceram algumas disfunções. O excesso de formalismo, o excesso de papelório, o excesso de regras, a impessoalidade. O servidor público, por exemplo, não é conhecido pelo nome, mas pelo número de matrícula. A impessoalidade. Nós começamos a ter na burocracia, mesmo imbuída da boa intenção de combater o patrimonialismo, nós tivemos uma lentidão nos processos. O que é que o senso comum diz? As pessoas, quando demoram a ser atendidas em um local, como é que elas dizem? Ah, aqui é muita burocracia. Na verdade, não é que é burocracia, é uma disfunção do processo burocrático, que para poder ter controles mais rígidos e a priori, porque na burocracia o controle é nos processos e não nos resultados, a gestão pública foi ficando lenta e ineficiente. Então, na verdade, a burocracia existe até hoje. Eu dei o exemplo do concurso, a gente pode falar do regramento, existe até hoje a disciplina, mas ela sucumbiu de forma institucional porque ela não conseguia mais atender às crescentes e cada vez mais complexas demandas da sociedade.
A sociedade passou a exigir serviços públicos mais eficientes, com mais qualidade, e a gestão pública burocrática não conseguiu atender a essa expectativa. Então, no Brasil, a gente vai falar da burocracia na era Vargas. Olha a dica para as questões de concurso. Nós vamos falar de burocracia no Brasil na era de Getúlio Vargas. A literatura, e tem até questões de concursos, que mencionam a chamada Era Daspiana. Por que Daspiana? Porque vem de DASP, o Departamento Administrativo do Setor Público, que foi o órgão mais importante desse momento histórico que o Brasil viveu. Bom, quando a burocracia sucumbe de forma institucional, surge no Brasil e no mundo, mas surge no Brasil, em meados da década de 90, a administração pública gerencial. E aí nós já estamos falando do governo Fernando Henrique Cardoso, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos falando do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que também é objeto de várias questões de concursos públicos. A reforma gerencial surge para dar ao Estado uma visão mais empreendedora. O Estado, ele não pode mais trabalhar só com a questão da tributação, que assola as pessoas físicas e jurídicas. Continua sendo a principal fonte de arrecadação do governo, a tributação, mas o Estado precisa fazer parcerias, ele precisa ser mais empreendedor. A evolução foi trazendo algumas coisas, como, por exemplo, a terceirização. A reforma gerencial, ela trabalha com os resultados. Você lembra, eu falei há pouco, a burocracia tinha o controle nos processos, nos meios. A reforma gerencial tem controle nos resultados, nos fins. E na reforma gerencial, o cidadão é o centro das atenções. O cidadão que é usuário do serviço público. A reforma gerencial surgiu para que o servidor público, para que o gestor público entendam que quando uma pessoa sai de casa e procura um SUS ou procura uma escola pública, ela está ali em busca de um serviço de qualidade, que através dos impostos ela indiretamente paga. Então o Estado ele não presta um favor, ele tem que prestar um serviço público de qualidade à sociedade, porque ela paga através da contribuição dos impostos. Essa é a reforma gerencial. A reforma gerencial é o modelo vigente no Brasil. Nós estamos ainda evoluindo. Nós passamos por vários momentos históricos no Brasil, mas mesmo que você altere governos com as suas visões políticas, o modelo de gestão pública chama-se administração pública gerencial. Bem, com esse suporte que eu forneci, nós vamos agora resolver a questão. Dadas as afirmativas quanto à administração pública no Brasil. Primeira, o modelo gerencial é o modelo vigente. Correto. Verdade. O modelo burocrático não é mais utilizado. Falso. Você vai se lembrar que eu te falei, por exemplo, do concurso. O concurso é uma herança da meritocracia instituída pela burocracia. O modelo patrimonialista ainda é muito utilizado. Não, não é. Falso. Aí você diria, como assim, professor? Ainda tem corrupção, ainda tem clientelismo, ainda tem nepotismo. Tem, mas não é de forma institucional. É prática de grupos ou de pessoas isoladas. Não é de forma institucional. Portanto, a gente não considera que o modelo patrimonialista seja utilizado. O concurso, por exemplo, é de forma institucional. Com esse julgamento que nós fizemos de que a única afirmativa verdadeira é a 1, nós vamos marcar a alternativa A. 1. Apenas. A questão 2 diz: o patrimonialismo é caracterizado por uma divisão clara entre os bens estatais e os bens dos governantes. Nós temos que julgar a afirmativa, e nós estamos julgando a afirmativa como sendo errada, porque eu te disse, no patrimonialismo a gente não sabe o que é do rei, o que é das pessoas e o que é do Estado. Há uma confusão entre o que é público e o que é particular. Então, aqui está dizendo que a divisão é clara, errado. E, finalmente, a questão 3 diz assim:
A administração pública no Brasil já passou por 3 fases, conforme eu te falei há pouco. A primeira é a administração patrimonialista, na época do Império, depois a burocracia na era Vargas e depois a administração pública gerencial. A letra A diz a fase improvisada, não existe fase improvisada. A letra B diz a fase patrimonialista durante a era do Império, ok. Aí depois a fase facilitada, não existe isso. A letra C diz a fase patrimonialista durante a era do Império, ok. A burocrática na era Vargas, ok. E a gerencial é a fase mais recente que está sendo implementada. Perfeito. A alternativa C é a correta. A letra D falava fase privatizada. Isso não existe. Aliás, por falar na palavra privatizada, na reforma gerencial, o Estado ele tenta se tornar menor e realmente nós tivemos toda uma discussão que ainda vigora sobre a privatização. Portanto, a alternativa correta, alternativa C. E assim a gente concluiu essas dicas sobre as principais formas ou modelos de administração pública. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e fazer comentários. Até o próximo vídeo, pessoal!